Fórum Mídias de hoje, 19 de agosto de 2025. Aqui é uma matéria que eu publiquei na Fórum, acho que sábado agora. Corrupção na Secretaria de Fazenda de Tarcísio é rotina, segundo a Folha. Enquanto Tarcísio de Freitas disputa indicação para presidente em 2026, a corrupção e a violência, inclusive feminicídio, estupro e violência policial, explodem em São Paulo. Esta semana, o Grupo de Atuação Especial de semana passada, repressão aos delitos econômicos, descobriu um esquema bilionário de corrupção na Secretaria de Fazenda de São Paulo. Nos meios de comunicação tradicionais, aí a notícia para aí, Bilionário de corrupção na Secretaria de Fazenda de São Paulo. Para aí. Aqui na Fórum nós dizemos do governador Tarcísio de Freitas, que isso é escondido nas matérias. O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã da terça-feira passada durante uma operação do Ministério Público de São Paulo que apura um esquema de corrupção. Segundo o MP de São Paulo, o esquema envolve o auditor Arthur Gomes da Silva Neto, que manipulava processos administrativos para reduzir ou eliminar dívidas tributárias de empresas, recebendo em troca pagamentos mensais de propina. Os valores eram repassados por meio de uma empresa em nome da mãe do servidor. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele comanda desde 2021 um esquema que já movimentou mais de 1 bilhão em propinas. A investigação apontou para o auditor preso, chegou a montar uma empresa que pôs em nome da mãe, ironicamente chamada Smart Tax, Imposto Inteligente. Você vê que os caras ainda, eles se denunciam, eles fazem questão, como serial killer. Os serial killers, eles deixam uma marca, eles cometem o crime de um certo jeito, que também todo mundo interpreta isso como uma pista que eles vão dando, não só para marcar a autoria do crime que fazem, mas também para a polícia prendê-los, porque, na verdade, eles querem ser presos, porque este assassinato é um impulso que eles não conseguem controlar, então eles querem que alguém controle por eles. Então, esse auditor. Agora, você veja, se essa empresa movimentou 2 bilhões em dinheiro de propina, só este auditor, dá para a gente imaginar o tamanho que deve ser a corrupção dentro, porque não é possível que um auditor esteja levando essa bola toda e os outros auditores estejam ali e ninguém esteja percebendo nada, está todo mundo assim, olhando para outras coisas, ninguém está vendo que está uma movimentação estranha ali, ninguém percebe isso. Está na cara que isso aí é um esquema lá dentro imenso. Só com este auditor, 2 bilhões de propina. Agora, imagina o total. Isso aí pode ser uma coisa do tamanho desse negócio do INSS aí, porque o São Paulo, tirando o Brasil, São Paulo é o segundo maior orçamento do país. Em cima de São Paulo é um negócio bilionário. E a investigação apontou isso, A reportagem da Folha de São Paulo aponta que suspeitas sobre fiscais da Fazenda de São Paulo se repetem e conectam diferentes investigações. Ou seja, já são alguns fiscais, que se repetem e conectam. Não vamos dizer que sejam todos, mas, evidentemente, que se são fiscais e a corrupção está comendo, ou os outros estão falando, não vou me meter nisso, ou estão junto. Porque não é possível que um negócio rolando desse jeito ninguém esteja percebendo.
Este auditor fiscal, o auditor fiscal Marcelo de Almeida Gouveia, já havia sido alvo em 2019 de outro inquérito da Polícia Civil com investigação de crime de lavagem de dinheiro que acabou arquivado. Agora ele foi preso junto com o auditor fiscal aí da Smart Tax. No domingo teve uma matéria no Fantástico denunciando também o esquema lá na Secretaria de Fazenda de São Paulo. O Ministério Público investiga um esquema bilionário de corrupção que envolve grandes empresas. A denúncia mais grave, olha atenção isso, parte de Manuel Conde Neto, da rede de farmácias Farmaconde, que afirma que a concorrente Ultrafarma sonegava até 60% do que vendia. Você já imaginou o que vende de remédio e você sonegar 60%? Aí o Conde, um sonegador que denunciou o outro porque estava sendo prejudicado. Pô. Eu sonego X, ele sonega muito mais do que eu, então ele consegue vender mais barato do que eu e está me prejudicando. Aí ele foi lá e dedurou o cara. Até o ano passado, isso aqui são palavras do Manuel Conde Neto, da rede de farmácias Farmaconde, aí de São Paulo. Até o ano passado, ela, a Ultrafarma, vendia o produto num preço que é inexplicável, diz o Conde Neto. E é inexplicável o fisco não ir lá fechá-la também. Porque nós, mesmo sonegando, e eu sonegava 10% do que eu vendia, ou seja, ele quer que feche a outra, porque sonega 60%, segundo ele. Agora ele mesmo confessa que ele sonegava, agora ele não fala assim, também devia já ter me fechado, não. Isso ele não fala. Ele sonegava 60% do que vendia e estava na cara que a sonegação lá era e é, até hoje, muito grande, diz o Conde. O Arthur Gomes da Silva é apontado como chefe do esquema. Ele orientava as empresas sobre como pedir restituição de crédito. Ele não é o chefe do esquema, meus amigos. O chefe do esquema é outro. Como é que o rabo aqui, não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. Ele é o auditor da Fazenda. O nego procura ele para o jabá. Ele orientava, em troca, ele cobrava até 40% de comissões e garantia risco zero de fiscalização. Olha bem, para ele garantir isso, não era só ele que fiscalizava, né? O auditor trabalhava na diretoria de fiscalização da Fazenda e recebia um salário de 33 mil. Mesmo sendo servidor público, atuava como consultor tributário das empresas. A investigação mostra que ele dominava todas as etapas do processo, da consultoria à liberação dos valores. Um dos principais clientes era a Ultrafarma. Vamos voltar a atenção para esse foco da farmácia do Conde e para a Ultrafarma que a gente está lidando agora aqui. Segundo os promotores, o Arthur tinha até o certificado digital da empresa para fazer os pedidos de restituição. O certificado digital, para quem não sabe, é a assinatura eletrônica da empresa que permite a você emitir, receber, fazer a movimentação em nome da empresa. Em junho, o Sidney, dono da Ultrafarma, em junho passado, há 2 meses, confessou a fraude fiscal denunciada pelo Manuel Conde e aceitou pagar 32 milhões para não ser processado. Veja bem. Não, então tudo bem, mas eu pago 32 milhões e não sou processado, tá ok? Paramos por aqui. Como é que é? Ele pega o dinheiro que ele roubou, que ele sonegou, e aí paga para não ser processado? Ou seja, qual o recado? Roube e roube muito, porque com isso você não é nem processado, porque você paga. Não é? Arthur também mantinha uma relação com o ex-promotor Fernando Capês, contratado para defender a Ultrafarma. Trocou de lado. Não é? Os honorários foram pagos pela empresa Smart Tax. Olha que loucura isso.
Um ex-promotor, ex-procurador, cara lá do PROCON e tudo, é o advogado do Sidney, da Ultrafarma, nesse processo da Secretaria de Fazenda. E da onde que ele recebe os honorários dele? Da Smart Taxi, que é a empresa feita para receber o jabá. Então, o dinheiro desviado do governo do Estado paga o auditor, paga o sonegador e paga o advogado do sonegador. Todo mundo na mesma propina. Quem é que fica sem esse dinheiro? É o contribuinte de São Paulo, é a pessoa que precisa, e quem precisa são os pobres. Quem precisa é o asfalto, quem precisa é a segurança pública, não é? Quem precisa são os programas sociais. Mas o dinheiro está ali no auditor, no dono da Ultrafarma e da farmácia do Conde, e no procurador, que é advogado, está recebendo via jabá. A delação do Manuel Conde, da farmácia Conde, também relembra um esquema de sonegação descoberto em 2017, ou seja, há 8 anos, na Farmaconde. Na época, a empresa teve que devolver mais de 300 milhões aos cofres públicos. O Conde recebeu perdão judicial e agora denuncia. Ou seja, foi pego, aí falou, tudo bem, peguei mesmo, toma aqui o dinheiro de volta, e ficou solto. E a empresa dele continuou funcionando, beleza, de boas. E aí, como ele mesmo confessa, continuou sonegando. Segundo ele, 10% só. Não é igual ao outro, que é 60%, mas continua. Como é que pode uma coisa dessa? Aí agora a gente vê isso. Ele foi preso na semana passada, mas agora já foi solto. Estava em cana lá, foi solto após pagar a fiança de 25 milhões. Adivinha de onde deve ter vindo esses 25 milhões? Do mesmo dinheiro que ele não pagou lá dos impostos. Está rindo à toa, está na rua. Né? Está com um ex-procurador que ele está pagando com o dinheiro do roubo lá. E vida que segue. Agora, até aí, nós estamos nesse escândalo vergonhoso do roubo impune para os milionários e bilionários do Brasil. A pessoa vai lá e paga, como o pessoal da loja americana, não tem nenhum em cana. Um roubo de quase 40 bilhões e não tem nenhum preso. Assim como a Vale do Rio Doce cometeu 2 crimes ambientais monstruosos, que nós vamos demorar século para poder consertar aquilo. O Rio Doce, que eles acabaram, que era o nome da empresa antigamente, Vale do Rio Doce. Eles destruíram o Rio Doce. Qual deles está preso lá, executivo da Vale do Rio Doce? Nenhum. Tudo solto. Agora, isso é uma coisa. Agora vamos para outra, que é a outra sonegação, a sonegação de responsabilidade. Temos aqui o Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas e o SS, como bem chama o Bob Fernandes, jornalista, o excelente jornalista Bob Fernandes. Ele fez a abreviatura do Secretaria de Segurança, fez um trocadilho com o pessoal lá do Hitler. Então, ele chama sempre o DERIT de o SS DERIT. Então, temos os 3 aqui. Além daquele buraco que nós estávamos falando agora na Secretaria de Fazenda, esse esquema gigantesco de corrupção que a mídia não associa ao Tarcísio de Freitas, nós temos acompanhado nos últimos tempos o sucesso da segurança pública da dupla Tarcísio-DERIT. São Paulo registra aumento de feminicídios, estupros e homicídios no primeiro semestre. Na contramão do Brasil,
São Paulo tem o maior crescimento de mortes cometidas por policiais do país em 2024. Enquanto mortes por intervenção policial caíram 3,1% no país, São Paulo teve uma alta de 61%. 61% de aumento, enquanto no Brasil teve uma queda. Isso é fruto, eu sempre digo aqui, quando você bota como secretário de segurança um cara que foi afastado da rota por excesso de letalidade, você está mandando um recado para a polícia. 4 em cada 10 assassinatos na cidade de São Paulo foram cometidos por policiais em 2024, revela o anuário. Então, é violência da polícia. E aqui, uma reportagem da Agência Pública. Polícia Militar de São Paulo. Batalhões comandados por Coronel Sabino mataram 84 pessoas em 2 anos. Aumento de mortes por policiais acompanha a gestão do militar, que já foi promovido 3 vezes na gestão de Guilherme Derrite. Mas é claro, se o secretário de Segurança deu declaração de que um camarada que não tinha 5 mortes nas costas como policial não era um bom policial, então, se nos batalhões do Sabino o número de mortes é grande, ele vai sendo promovido, porque é isso que é a política de segurança de São Paulo, violência policial. É isso que é. Aqui, o Rafael, um trecho da reportagem do Rafael Custódio, da Agência Pública. Gabriel Silva está entre as 84 mortes causadas por PMs subordinados ao coronel Cleotel Sabino de Souza em 2 anos, de junho de 2023 até junho de 2025. Em 2 anos, 42 mortes, para dar mais de 3 por mês, só no batalhão dele. Sabino, como é conhecido, já foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por espancar um artesão em Ribeirão Preto em 1999. O fato não serviu de impeditivo para que ele fosse promovido pelo menos 3 vezes desde que o deputado federal Guilherme Derrite assumiu o cargo de secretário. Não foi impeditivo, não. Isso daí é contraponto a favor na avaliação do Derrite, porque ele mesmo diz, uma pessoa que não matou 5 não é um bom policial. Não é? Pelos números do Sabino, a gente nota que onde ele assume o comando, a porcentagem de violência policial dispara. E disparar é um verbo bem apropriado para eles. Né? Disse, em condição de anonimato à agência pública, um advogado paulista que acompanha casos de violência policial. Em fevereiro deste ano, o coronel assumiu o posto de comandante do policiamento no interior, que é responsável por administrar batalhões e companhias da PM de 52 municípios do interior paulista. Então, é isto. Por que escondem o Tarcísio? Porque o Tarcísio é tudo o que eles querem. O Tarcísio vai fazer aquilo que o Bolsonaro não teve coragem, né, de fazer. Porque aqui, São Paulo, há quantos anos a Sabesp estava para ser privatizada? Olha a cara de felicidade com que ele bate o martelo da privatização. E é isso que eles pretendem impor aqui no Brasil. Um governo com o Tarcísio vai ser um governo que vai privatizar o que não tiveram coragem de privatizar antes. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, vão privatizar tudo. E olha a cara dele de alegria batendo o martelo. Já está para isso. Agora, só que para acontecer isso, a repressão vai ser violenta.
porque vai haver protesto. Venda da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vai parar o país. Mas, para isso, eles também contam como fazer, que o Tarcísio vai fazer, o que o Bolsonaro não teve coragem. Porque alguém tem alguma dúvida que, se o Tarcísio fosse o presidente e não o Bolsonaro, o golpe não teria ido para as ruas? Podia não ter dado certo, mas que o golpe teria ido para a rua, teria. As Forças Armadas iam para a rua, ele ia bater o martelo, para a rua, golpe. Não tenho dúvida. E é isso que nós vimos dizendo aqui, não é de hoje. Tarcísio no poder é a pinochetização do Brasil, privatização total e ditadura militar, libertando Bolsonaro e todos os generais condenados, e coronéis e outros que venham ser condenados agora, vai ser tudo anistiado, prisão de ministros do STF, vai ser o caos. Para quem aposta nisso, está aí o candidato escondido pela mídia, pronto para cumprir o dever e martelar o Brasil.